vamos fazer uma análise retrospectiva do finzinho de 2019 e depois falarmos daquilo que esperamos em 2020. No final de 2019, o índice de otimismo das empresas, a esperança futura, atingiu o maior índice, chegou a 134 pontos, maior índice desde abril de 2014. No entanto, todo esse otimismo ainda não contaminou os outros indicadores que estão numa base deteriorada. Não atingiu emprego, que continua nos patamares estabilizados, sem contratação, sem demissões, na sua média geral, com pequenino índice de tendência de aquecimento natural para o final de um período natalino. Se nós olharmos informações do governo, o nível de emprego voltará em 2022. O que é que significa isso? Teremos 2020, 2021 com altíssimo nível de desemprego, como temos hoje. Existem alguns setores que estão saindo dessa recessão? Sim, existem sim. A construção civil, por exemplo. Por quê? Porque reduzir a taxa de juros substancialmente. E a indagação é, por que é que não fazem isso para os outros setores da economia, para que toda a economia cresça? É uma pergunta para reflexão. Se nós olharmos taxas de juros, taxa de juros caiu para o aplicador. Agora, para você que toma dinheiro no banco, para você que toma empréstimo, ela não caiu. A você que usa o cheque especial, ela caiu. De acima dos 12%, 13%, 14%, para a vergonhosa marca de 8% ao mês. O que é absolutamente impagável. Todo mundo sabe disso. E o pretexto é, use o cheque especial só para ocasiões especiais. No entanto, a maioria das micro e pequenas usa o cheque especial como linha de capital de giro. Aí a pergunta, o que aconteceu com o seu capital de giro no transcurso de 2019? Metade das empresas não tinham capital de giro suficiente. Precisavam tomar empréstimos, cair no cheque especial, ou em agiotas, ou em outras modalidades, para deixar a empresa funcionando. Se nós olharmos o poder de compra, o que aconteceu? O que aconteceu com o seu poder de compra? Estamos vendo grandes anúncios de que caíram os preços. Mas, na verdade, eles subiram. Por exemplo, a carne, por exemplo, combustível, por exemplo, insumos, subiram mais do que aqueles que caíram. E são mais importantes do que aqueles que caíram. A alimentação, acho que é mais importante do que qualquer outro índice. E assim por diante. Mas isso é a reflexão que nós estamos fazendo em conjunto. Por que aqueceu a economia, então, no finzinho do ano? Por que teve esse crescimento? Simples. O governo injetou dinheiro na economia através da liberação do fundo de garantia. Qual foi o reflexo? Muitas pessoas conseguiram pagar de volta os bancos, tiveram um pouco de dinheiro e foram para o consumo. Ou seja, aquecimento econômico. E temos que copiar as boas iniciativas. Por exemplo, aquilo que foi dado ao setor da construção civil. Por que não para o resto da economia? Por que não para todas as indústrias? Por que não para o Brasil como um todo? Impostos. Quando falamos de impostos, nós temos dois momentos. O primeiro momento é a nova reforma tributária, se e quando vier aprovada pelo Congresso Nacional e, claro, sancionada e implementada. Qual a reforma tributária que virá? Acredito que virá a reforma tributária apresentada pelo economista Bernardo Lapie, que foi levado ao Congresso pelo deputado federal Baleia Rossi, mas que, na verdade, nós acreditamos sim no aumento da carga tributária,
não vamos nos iludir. Qual é o discurso oficial? Nós vamos manter a carga tributária igual. Nós vamos simplificar o procedimento. Está todo mundo aplaudindo. E depois, em letra pequenininha, aparece: iremos tributar a redistribuição dos lucros. O que significa isso? Que para o mesmo dinheiro você vai pagar 2 vezes o imposto. Isto, na minha avaliação, chama-se aumento da carga tributária. Mas não adianta se olhar só para o futuro, se não se olhar para o passado. Do momento que a reforma tributária for aprovada e implementada, necessário se faz que hajam medidas tão importantes ou até mais importantes para a limpeza do passado. De cada 10 empresas, 8 têm processos tributários da esfera federal. O que está acontecendo na verdade? O governo empurra as empresas para a informalidade. Por que o governo empurra as empresas para a informalidade? Porque em setembro de 2014, uma crise política se transformou numa crise econômica que estamos pagando até hoje. E o governo, na ânsia de arrecadar cada vez mais e mais, empurra as pessoas para um pagamento impossível de ser feito, que não cabe na conta. E isto faz com que ela vá para a informalidade. Basta olhar o que mais cresce no Brasil, chama-se informalidade. E esses dados são do próprio governo federal. Porque a cada ano ela exclui mais e mais empresas do Simples, ela a cada ano empurra as empresas para a informalidade por uma coisa que não é responsabilidade exclusiva dela. Ela acreditou no país, ela fez um investimento, ela tomou um empréstimo, botou dinheiro na empresa. Veio a crise, ela ficou com aquilo parado. Como é que ela paga isso? Quem se responsabiliza por isso? Agora, este cenário tem que ser levado em conta se nós queremos um país desenvolvido, se nós queremos crescimento econômico, emprego, mercado interno, desenvolvimento, claro, mercado internacional, queremos um Brasil pujante e crescente, tão necessário para todos nós. Nós já vimos que 8 a cada 10 empresas têm uma ação do fisco federal contra ela, cobrando impostos. Este valor soma 2 trilhões e 300 bilhões de reais, ou seja, um pouco menos que a metade do PIB brasileiro em dívidas tributárias só federais. Se somarmos a estadual e a municipal, a conclusão é de vocês. Qual é a nossa proposta? Qual a solução? A nossa proposta é que 0,5% do faturamento das empresas seja destinado ao pagamento deste passivo tributário, independente do prazo que vai demorar, desde que a empresa pague o tributo do mês. Isto trará diminuição de processos, isto trará redução do custo governamental, isto trará arrecadação tributária imediata, mas isto fere muitos interesses, por motivos que eu espero que a sua análise chegue a isso. Por que 0,5%? Como é que se faz isso? O primeiro refis que saiu era de 0,5%. E trouxe um grande sucesso, aumentou a arrecadação tributária. Onde é que teve um grande problema? É que se permitiu o esvaziamento do CNPJ. Põe as cautelas necessárias e impeça isso. Tão simples quanto isso. Mas tudo que é simples é óbvio. Tudo que é óbvio não serve. Mas eu queria colocar para a reflexão de um tema que nós iremos insistir em 2020. Se seremos vitoriosos, só o tempo dirá. Mas insistiremos no tema. Agora nós vamos falar de crédito. Por que nós estamos dizendo 0,5% ao mês, etc., na reforma tributária? Para pagamento do passivo. Por quê? Com isto você consegue ter a sua certidão negativa. Com a sua certidão negativa, você consegue acesso a crédito. Você conseguindo acesso a crédito, você tem produção, investimento, consumo, demanda, mercado interno, mercado internacional e assim por diante. Crédito é indispensável. Agora,
A legalização é mais importante ainda, mas o governo não pode continuar empurrando as empresas para a informalidade como ela veio. Nunca se expulsou do Simples tantas micro e pequenas empresas. E, aliás, é um tema também que será abordado em 2020. Sabe por quê? Querem acabar com o Simples Nacional. Vamos falar um pouquinho dos desafios de 2020. São inúmeros e são muito grandes. Todos nós estamos entusiasmados, todos nós estamos otimistas, mas sugerimos com cautela. Por quê? Nós teremos, por exemplo, eleições municipais, o que fará com que exista muita demagogia, exista muita promessa, existirá poucas medidas duras necessárias para a economia, ou seja, a reforma administrativa, por exemplo, corre sério risco. Outros quesitos, da reforma tributária, que é outro quesito importante que precisa ser superado. Teremos vários outros quesitos que estão, por exemplo, no projeto de lei de segunda instância, se deve ou não ser condenados, e pouca gente está olhando para a análise de que a segunda instância para tudo, e não é para alguns segmentos. Não é a punição criminal, é o civil, é o trabalhista, é o ambiental, enfim, todas as áreas serão contempladas com esta punição de segunda instância, sem direito a recursos e assim por diante. Isso está no projeto de lei, entre várias outras. Existem vários problemas em vários projetos de lei sumamente importantes no Congresso Nacional. Isso na esfera nacional. A volta do crédito, acesso a crédito, enfim, vários itens. Quando nós vamos à esfera internacional, nós teremos problemas fora do Brasil que poderão afetar o Brasil diretamente. Por exemplo, o Brexit é um deles. Outro, a discussão China e Estados Unidos, a discussão da Argentina, o Chile, que era usado como modelo e está em convulsão social, ou seja, vários outros aspectos fora das fronteiras brasileiras, mas que afetarão para o bem ou para o mal a economia nacional, o emprego no Brasil, produção, investimento, crescimento econômico. Existem algumas máximas que nós achamos muito importantes. Primeira, a democracia jamais pode ser colocada em risco no nosso país. É inaceitável. Segunda, a imprensa tem que ser encarada como um pilar mestre do sistema democrático brasileiro. Ou seja, não pode ser atacada, não pode ser retalhada. Ela tem que ser respeitada como instituição que é. Terceiro, é indispensável o entrosamento entre os poderes. Congresso Nacional, Judiciário, Executivo precisam se entender. O que não quer dizer que eles precisam convergir em tudo, mas as instituições têm que ser respeitadas como tal. O papel delas é diferente, mas elas como instituição têm que ser preservadas a qualquer custo, independente de convergências ou divergências. Mas o entrosamento e o diálogo entre os poderes levará o Brasil ao desenvolvimento. A nossa tônica, a maior tônica, é crescer, 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 produzir no Brasil, no mercado interno brasileiro, para o bem da população, da sociedade como um todo, para termos emprego, crescimento econômico, arrecadação tributária, desenvolvimento. Este é o país que todos nós desejamos e desejamos a você um feliz ano novo. Que 2020 seja um ano iluminado e abençoado para todos.